o Senhor nos reúne, Pai, na sua casa, é verdadeiramente para nos alimentarmos, Senhor. Nos alimentarmos da boa palavra, nos alimentarmos do evangelho, que são as boas novas, Senhor. Pai, muito obrigado por essa oportunidade, por cada um que chegou aqui nesse lugar. Muito obrigado pela minha vida, Senhor. Eu me coloco disponível ao ministério do Seu Espírito Santo para ser usada, para ser ousada, guiada pelo Teu Espírito, Senhor, para trazer para os Seus filhos exatamente aquilo que o Senhor deseja, Pai. Eu oro para que cada coração aqui, Senhor, esteja verdadeiramente com uma expectativa em receber de Você, esteja disposto, Senhor, a receber instruções de Você e fazer aquilo que as instruções nos ensinam, Pai. Se for necessário mudar em algumas áreas, que cada um de nós possa examinarmos a nós mesmos, Senhor, e buscarmos realmente ficar a cada dia mais parecido com aquele que Você enviou e nos salvou, Pai. Em nome de Jesus. Amém, querido. Você pode sentar? Boa noite. Aleluia. Então, vai abrir na tua Bíblia, lá em Mateus 7. Sabe, queridos, a gente tem vivido momentos tão desafiadores, né? E eu estava buscando do Senhor, disse, Pai, a gente tem vivido cada coisa, né? Tem ouvido ou tem lido cada coisa que eu tenho até me privado um pouco de me manter tão informada do que está acontecendo, para que a minha fé nem pense em se abalar. Porque a nossa fé, queridos, precisa estar a todo momento firmada na palavra do Senhor. Verdadeiramente aquilo que a gente explica e fala da palavra, a gente não vive aquilo que a gente cantou, a gente não vive pelo que vê, a gente vive pelo que crê e a gente crê na palavra do Senhor. Eu não estou dizendo que você tenha que estar desinformado do que está acontecendo, mas sabe que se a gente fixar os nossos olhos e a nossa mente em toda notícia ou toda má notícia que estamos ouvindo por aí, todos os vídeos que estão sendo bombardeados nos nossos WhatsApp, nos Instagram da vida, você vai se fixar nessas coisas e daqui a pouco você está se movendo pelo que está acontecendo no mundo. Quando a gente tem entendido pela palavra do Senhor que estamos nesse mundo, mas não somos regidos por Ele. Fazemos a nossa parte de cidadão, sim, mas a gente precisa entender o que é que prevalece na nossa vida, o que é que vai mudar na sua vida. Sabe, queridos, eu vi pessoas naquele dia das eleições muito... Se eu perguntar, eu não me abati com o resultado, não. Assim que veio, eu fiquei triste também com o resultado. Mas nós não podemos ser movidos por essas coisas. Nós precisamos entender que, independente de qualquer resultado, independente de quem suba ou não, eu continuo sendo regido pelo poder celestial. A nossa vida continua tendo a Bíblia como base. E isso não pode mudar nossas atitudes. A nossa vida, o nosso mover, o seu comportamento, como você se comporta no seu trabalho, ele não pode mudar dependendo disso. O seu comportamento, ele só muda à medida que você vai conhecendo mais a palavra e você vai colocando ela como um espelho. E por causa dela, você se encontra em alguma situação e você diz, não, eu preciso mudar isso aqui para eu me parecer mais com Jesus, com meu irmão mais velho. Só isso pode ser, só a palavra pode ser o motivo de alguma mudança no nosso comportamento. E não o resultado de nada que o mundo possa dar, queridos. Nós vamos continuar orando, declarando as promessas que temos para o nosso país se cumprindo. São promessas de Deus e cada uma delas vão ser cumpridas, porque o nosso Deus não mente. O nosso Deus não muda. O nosso Deus não é movido pelo que está acontecendo aqui na terra. Existe uma lei só para Ele. E a lei de Deus é a lei da palavra dEle. E para a gente precisa também ser assim. A gente precisa realmente entrar naquele descanso que nós recebemos aquela aquela palavra maravilhosa na quinta-feira, do descansar na fé, que a Denise trouxe para a gente. A gente precisa realmente fazer a nossa parte, mas descansar na fé, descansar na palavra de Deus. Amém? E eu quero falar hoje sobre algo muito básico, queridos. Eu acho que está na hora da gente, como igreja, voltarmos e entendermos as coisas básicas que a gente aprendeu desde o começo. Eu creio que o que eu vou ler em Mateus, eu acredito que nem vai ter alguém aqui que nunca tenha lido
essa passagem, porque é uma passagem muito conhecida de todos nós. Mas sabe que às vezes as coisas que a gente conhece muito, a gente esquece um pouco de dar valor. Porque elas já se tornaram tão comuns, são passagens tão comuns que às vezes a gente nem abre mais a Bíblia, porque quando a pessoa começa a ler, a gente até já sabe o que está lá. Mas sabe, tem tanta coisa aqui que talvez eu e você, a gente já saiba até de cor. Mas a gente precisa voltar verdadeiramente a praticá-la diariamente na nossa vida. E pense numa base que a gente precisa ter. É exatamente lá o que está em Mateus 7, que a gente vai falar sobre, não é como a casa é grande, é como a casa foi edificada. Sabe, queridos, não adianta você ter uma casa linda, grande, muito bonita, mas se a edificação dela não tiver firmada nas coisas certas, não vai adiantar nada. Vai ser apenas uma casa bonita, um imóvel bonito, que infelizmente a gente nem vai levar quando a gente for arrebatado daqui. Todos os imóveis, por mais lindo que eles sejam, eles vão todos ficar. A gente não vai levar nenhum deles. Amém? Em Mateus 7, a partir do versículo 24, vai falar sobre os fundamentos e começa dizendo assim: quem ouve minhas palavras e as pratica é tão sábio como uma pessoa que constrói sua casa sobre uma rocha firme. Quando vierem as chuvas e as inundações e os ventos castigarem a casa, ela não cairá, pois foi construída sobre rocha firme. Mas quem ouve meu ensino e não o pratica é tão tolo como uma pessoa que constrói sua casa sobre areia. Quando vierem as chuvas e as inundações e os ventos castigarem a casa, ela cairá com grande ruína. Então, verdadeiramente, queridos, não é como a casa é grande, é como a casa foi construída. Não é sobre uma beleza natural. É sobre nós aplicarmos o fundamento da palavra nessa casa. Sabe? E na maioria das vezes, né, a gente leu aqui nessa passagem que ele fala bem claro e todo mundo conhece muito bem sobre os dois alicerces, que é um foi prudente e o outro foi insensato. Né? É tão comum a gente ouvir sobre isso, mas o que pode ser insensato? Sabe, na maioria das vezes, e eu entendo o que eu vou falar, eu não estou dizendo o que é errado, mas na maioria das vezes, quando as pessoas vão casar, ou quando vão adquirir a sua casa, pode ser que já estejam casados e no princípio morarem em aluguel, eles dão toda a atenção como essa casa vai ser construída. Eles colocam todas as suas finanças nessa casa. Eles começam a construir a casa dos seus sonhos. E eles dão muita importância a tudo que vai ter naquela casa. Ao desenho daquela casa, aos compartimentos que vai ter naquela casa. Depois da casa pronta, a gente leva a nossa atenção para os móveis, a gente começa a procurar, a escolher com muito zelo, com muito cuidado. E mulher, então, cada decoração, cada jarro que vai ter, o canto que vai ter, e a gente começa a arrumar a casa, e movimenta, move para um lado, movimenta, move para o outro. E a gente vai sempre buscando a melhor posição que eles estejam, porque a gente quer que a casa fique bonita. A gente quer gostar do que a gente vê e a gente quer que a casa também fique apresentável para as pessoas, para os convidados. A gente tem prazer. Já percebeu quando você reforma, quando você pinta a casa, você tem até prazer em receber pessoas. A gente vai até mostrando a casa nova. Porque a gente tem prazer em estar numa casa bonita. E eu não estou dizendo que você não tem que cuidar dessas coisas. Ou zelar para que sua casa esteja sempre bem arrumada. Mas sabe que muitas vezes a gente está trazendo toda a nossa atenção para essas coisas, para uma beleza que é externa, para uma beleza que vai ser o que as pessoas vão ver, e não estamos trazendo a nossa atenção exatamente para a nossa casa, família, para como a família está. Todo o nosso tempo está sendo investido em algo natural, em algo aparente, e não estamos dando atenção exatamente para a família que está dentro daquela casa. Como ela está sendo edificada na palavra do Senhor. Quais são os valores? Será que a gente está dando mais valor a um sofá mais caro, a um sofá do momento, a um móvel que está na moda?
porque puxa, ele é retrátil, ele é chique. E as pessoas que estão sentando nesse sofá? E a família que está dentro dessa casa? Como está sendo a edificação dela? Como estão os nossos filhos? Como está o nosso relacionamento? Como está a família num todo? Está todo mundo muito ocupado? Com trabalho? Com estudos? Nada dessas coisas são pecados, queridos. Mas na maioria das vezes estamos desperdiçando, porque é um desperdício sim. Estamos desperdiçando todo o nosso tempo em adquirir essas coisas. Passamos, às vezes, os casais, os melhores anos da vida, batalhando, lutando para ter a casa própria, para ter a casa dos sonhos. E, às vezes, quando tudo isso chega, às vezes a família nem está mais para aproveitar dentro dessa casa. Sabe, queridos, quem conhece aqui sabe, eu estou morando numa casa muito bonita. Ela não é minha ainda não, ela é alugada. Mas ela é uma casa linda. Ela é uma casa muito bem construída, muito bonita. Mas sabe o que aconteceu com aquela família? Investiram tudo na casa, mas a família se desfez. A família que morava dentro daquela casa, para a qual a casa foi construída, se desfez. Porque investiram tanto nas paredes, numa frente linda, acabamento maravilhoso da casa, mas não estão desfrutando daquela casa tão linda. E não foi porque foram para uma casa mais bonita. Infelizmente, foi porque a família se dissolveu. Porque toda a atenção estava em coisas. Toda a atenção estava em adquirir coisas. Não é errado a gente adquirir coisas, queridos. Mas a gente precisa saber aonde eu estou investindo o meu tempo. Como que eu estou fazendo como é que está a construção dessa casa? E agora eu estou falando da casa mesmo, da casa família. Sabe, porque quando vem as tempestades, ou quando vem as dificuldades, ou quando vem os problemas, e se a família não tiver edificada na palavra do Senhor, no que ela ensina, não adianta casa bonita, não adianta carro do ano, porque todas essas coisas ficam sem valor. Porque adquire tudo isso, mas como família não aproveita. Sabe? E eu sou muito grata a Deus. Queridos, não tem nada a ver com uma casa grande. Sabe? A gente tinha uma casa, a nossa casa em Recife, a nossa casa própria, onde a gente morou e criamos os nossos filhos quando criança, até a adolescência, porque quando a gente mudou, Tarcísio já estava com 17 anos e Natália com 15, quando a gente veio para Minas. E a gente morava 4 pessoas, 4 adultos, numa casa que tinha só 2 quartos. E sabe que irmão e menina, né? Ainda tinha esse lado é meu, esse lado é meu. Porque ainda cada um quer arrumar. E daqui a pouco o Tarcísio não queria que Natália botasse muita coisinha de bonequinha, porque afinal de contas ele era macho. E o quarto não podia ficar muito feminino. Mas, queridos, pense na alegria da família que estava dentro daquela casa. Por um simples motivo. Existia uma rocha. A casa era literalmente no fundo do quintal da minha mãe. Era no terreno da casa da minha mãe e a gente construiu no terreno de lado. Era no fundo do quintal da casa dela. Mas a família que foi construída ali, que cresceu naquela casa, que algumas pessoas diziam que era uma casa no fundo do quintal, e era. Porque não era mentira não, era verdade. Mas pense numa alegria. Pense numa felicidade. Pense que saía nós 4, pegava um ônibus para ir para a casa da mãe dele, para ir almoçar lá no domingo, na maior alegria. A gente ainda fazia bagunça dentro do ônibus. Achava pouco, ia eu e ele, com 2 crianças, ainda levava minha sobrinha. Como se a gente achasse pouco, descer no ônibus com 2 crianças que às vezes dormia. Que chegou uma vez que desceu o Adilson com o Tarcísio no lado, a minha sobrinha no outro, os 2 dormindo no braço dele e eu com Natália dormindo no meu. Aí o ônibus tinha que parar, né? O pessoal, espera aí, motorista, para descer, porque literalmente a gente não tinha onde segurar.
E a gente ainda ouvia umas gracinhas que diziam assim: rapaz, o pessoal não esperou nada, foi um menino atrás do outro. Achavam que a sobrinha era filha da gente também. Não tinha carro, não tinha uma casa grande, mas tinha a alegria do Senhor. Tinha o alicerce da palavra. E foi se crescendo. E se cresceu em coisas também. Mas a casa grande não pode ser o nosso alvo. Uma casa linda, de aparência, não pode ser o nosso alvo. Ela pode fazer parte dos nossos planos, não está nada de errado em você ter uma casa grande, muito bonita, com os melhores móveis, não tem problema nenhum. É de Deus para a gente mesmo, queridos. A gente está aqui para comer o melhor dessa terra. Como o Filho do Senhor, ele disse que se a gente crer, a gente vai comer o melhor dessa terra. A gente vai aproveitar as coisas boas dessa terra. Não tem nada de errado nisso. Eu não estou fazendo, por favor, eu não estou fazendo aqui apologia, não estou reclamando de quem queira e de quem tem, até porque eu estou morando numa grande. Então, eu não estou falando, não tem nada de errado nisso. A gente só precisa entender aonde está a minha edificação. Sabe por quê, queridos? Porque vai vir numa casa grande ou numa casa pequena, com carro ou sem carro, andando de ônibus, a pé, de bicicleta, num carrão, vão vir circunstâncias. Sabe, as tempestades vieram sobre as duas casas. Sobre a casa do insensato e sobre a casa do prudente. Então, as tempestades, os problemas e as circunstâncias vêm sobre uma casa pequena e vêm sobre uma casa grande. Vem sobre uma casa, num bairrinho lá, escondidinha, num apartamento ou num big apartamento. As tempestades, as chuvas, elas vão vir. O importante não é o tamanho da casa. O importante é onde ela está edificada. Porque se ela estiver edificada sobre a rocha, queridos, ela pode ser no fundo de um quintal. Ela pode ser num excelente bairro. Ela pode ter 1 quarto, 2 quartos. Ela pode ter 5 quartos, 2 salas, cozinha enorme, quintal, varanda. Pode ter tudo. Mas se a edificação não tiver firmada na palavra do Senhor, nenhuma das duas vai permanecer firme. Então, a gente precisa entender aonde estamos edificando a nossa casa. Porque ela pode ser pequena ou ela pode ser grande, mas ela não vai resistir se ela não estiver edificada no Senhor. Então, eu preciso entender aonde está. E, querido, Jesus foi muito sábio. Ele resistiu a todas as coisas, a todas as tentações, a todas as dificuldades que apareceram para ele. E, além dele resistir, ele ainda deixou para a gente a receita. Sabe, Jesus estava com Deus em todos os momentos. Sabe que a receita de Jesus não foi o fato de Jesus ter passado por tudo e não ter errado, não ter pecado, não foi porque Deus estava com ele. Foi porque ele estava com Deus. Não importava a circunstância, ele estava com Deus. Ele estava com Deus numa festa de casamento. Foi necessário um milagre na festa do casamento. E porque ele estava com Deus, o milagre aconteceu. Foi necessário um milagre no deserto. Mas foi porque ele estava com Deus que o milagre aconteceu. E não é diferente comigo e com você. O milagre vai acontecer, o livramento vai acontecer quando nós estivermos com Deus. Não precisa a gente estar numa casa grande, ou não precisa a gente estar só numa festa. Não vai ser bom e não vai ter livramento só se a gente estiver numa festa. Sabe, quando foi necessário Elias ir para um deserto, ele foi alimentado num deserto. Tinha pão, tinha carne e tinha água pura do rio. Então, não foi o lugar onde ele estava, foi com quem ele estava. Então, a diferença que vai fazer na nossa família não é se tem ou se não tem uma circunstância, se vem ou se não vem um problema. É quem está conosco no problema, é com quem nós estamos. Sabe que Deus, ele sempre vai estar conosco. Ele nunca vai nos deixar.
Sabe que foi o filho pródigo quem pediu todas as coisas ao pai e saiu de casa. Não foi o pai que colocou ele para fora de casa. Foi ele quem quis sair. Mas o pai estava lá, disposto a receber, sempre esperando ele voltar. Então, o que ele sofreu não foi porque o pai não estava apoiando ele. Foi porque ele não estava com o pai. Então, muitas vezes nós estamos sofrendo coisas ou situações, não é porque Deus não está com a gente. É porque nós não estamos com Deus. E quando é que nós não estamos com Deus? Não é só porque a gente não vem a uma igreja, não, queridos. Muitas vezes nós estamos dentro das igrejas, mas simplesmente por a gente não obedecer essas coisas tão simples da palavra do Senhor. As instruções tão básicas que Ele nos dá. E simplesmente porque a gente não quer, porque a gente olha para outras coisas, porque eu preciso construir uma casa grande, porque eu preciso trocar o meu carro, porque eu preciso reformar isso ou aquilo, ou eu preciso comprar. Então, aonde estamos nos firmando, vai trazer o resultado, não importa o tamanho. A felicidade de uma família não depende de uma casa grande, queridos. A casa grande pode ser só um acréscimo, mas não pode depender dela. A gente não pode viver correndo atrás do vento. É isso que a palavra de Deus é bem básica e diz para a gente. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas vão ser acrescentadas. Vai ser mais fácil para a gente, quando a gente busca Deus em primeiro lugar, a gente conseguir os recursos para a casa grande, para a reforma da casa, para a pintura da casa, para ajeitar o que precisa na casa. O recurso para pagar o aluguel da casa, a parcela da casa, não sei qual é a sua situação. Se é uma casa própria, se é um aluguel, se está financiado, o que está. Não importa. Quando a gente busca o reino de Deus em primeiro lugar, essas demais coisas, Ele tem prazer em acrescentar na nossa vida. É que, na verdade, muitas vezes nós estamos invertendo. Nós estamos correndo atrás das demais coisas e quando dá tempo a gente dá alguma coisa para Deus, a gente busca Ele. Quando sobra algum tempo, alguma força, algum vigor na gente, a gente corre para buscar Ele um pouquinho. E isso significa que a gente está edificando a nossa casa. Podemos até estar construindo uma grande casa, mas ela não está sendo edificada da forma correta. Aí quando vem o vento, quando vem a tempestade, às vezes a gente corre para a igreja. Estou errado em correr para a igreja quando eu estou com alguma dificuldade? Não está não, queridos. Na verdade, a gente deveria estar sempre em comunhão com os irmãos, independente, com dificuldade ou sem dificuldade, com construção ou sem construção, construindo ou não construindo. Mas a gente precisa entender como estamos construindo a nossa vida. Em que base nós estamos construindo a nossa família. Porque se a gente não permanecer nessa firmeza da palavra, com todas as coisas que estão acontecendo aí fora, vão nos afetar e a gente vai começar a negociar a palavra do Senhor. Então, a gente precisa voltar realmente a aprender as coisas elementares, as coisas básicas, para que a gente tenha a nossa célula, que é a nossa família, edificada sobre a palavra do Senhor. E a gente não negocie diante de circunstâncias que podem acontecer no trabalho, na rua, na vizinhança, no prédio onde mora. A gente precisa edificar. E agora eu quero que você vá comigo lá em João 13. Na verdade, a gente vai ler a partir do 16. Chega no João 16. Os outros eu vou dar só uma passadinha. Então, o segredo de Jesus era que ele estava com Deus em todos os momentos, seja a festa de casamento, seja até num velório, quando estava passando um velório lá da viúva que perdeu o único filho. Foi exatamente porque Jesus estava com Deus que aquele filho foi ressuscitado. Então, todo milagre aconteceu porque Jesus sempre permanecia com Deus, independente do lugar onde ele estivesse. João 13 fala uma passagem muito legal lá, inicia falando sobre a lavagem dos pés. Jesus está mostrando aqui que ele servia.
Então, servir no corpo de Cristo, querido, faz parte da gente estar com Deus. Faz parte da gente edificar a nossa família, da gente edificar a nossa casa, da gente edificar a nossa vida. João 14. Ele fortaleceu os discípulos mostrando o caminho. E ele apontou e explicou para os discípulos quem era o caminho. Eu sou o caminho. Ele estava dizendo, essa palavra é o caminho. Eu sou a palavra. As minhas instruções é o caminho para vocês. Vocês precisam se firmar nessas instruções. Se vocês estiverem nela, elas vão conduzir a vida de vocês. João 15. João 15 eu quero ler com você. João 15:1, ele diz assim, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta. Todo ramo que dá fruto, ele poda, para que produza mais ainda. Então, no João 15, ele diz aonde a gente deve se firmar. Que se a gente se firmar nele, vai acontecer uma poda. Sabe, eu não sei se você já poldou uma planta, mas a princípio, quando ela é poldada, dá a impressão, assim que a gente olha, dá a impressão de que você deixou ela mais fraca. Ela fica até às vezes meia murchinha. E depois ela vai crescendo. Sabe, muitas vezes a polda é um pastor que vem, é um líder que vem e que te mostra algo que está errado. Aí, já viu quando a gente está sendo exortado, daquela carinha. Venha me dizer que você gosta não. Então, eu já vi gente dizer, não, eu gosto de ser exortado. Eu não gosto não. E eu vou te dizer, quem gosta deve ser meio masoquista, né? Você gosta de estar sofrendo, que alguém chega e mostre para você que você está errado. Eu não gosto não. Acontece. Mas dizer que a gente gosta, eu não gosto não. Porque cada vez que eu sou exortado significa que eu errei. Então eu estou dizendo que eu gosto de errar. Eu não gosto de errar, eu gosto de acertar. Então, mas a polda muitas vezes vem mostrar onde a gente está errado. E às vezes a gente fica murchinho assim que a gente recebe a polda. Mas vai ficar melhor, queridos. A polda é para deixar a gente melhor. Para quê? Para que a gente permaneça firme nessa raiz, nessa videira que é Jesus. E que dessa videira, quando o pó da gente tira aquilo que está seco, que não está dando fruto, vai melhorar. Então não tem nada de errado nisso. E ele está explicando aqui para a gente que a gente precisa permanecer nele, que se a gente permanecer nele e ele em nós, porque se a gente permanecer nele, ele permanece em nós. Lembra que eu falei no começo, o segredo de Jesus era que ele estava em Deus, com Deus, porque Deus sempre está com ele. Sabe que mesmo o fato de quando a gente erra, o Espírito Santo não sai de nós, Deus não nos abandona, ele continua conosco. É por isso que a Bíblia nos alerta para a gente não entristecer o Espírito Santo. Não valorize só uma casa grande. Não entristeça o Espírito Santo. Porque ele pode ficar triste, mas ele não sai de você não. Então a gente precisa estar ligado nele. Agora eu quero que a gente vá lá exatamente onde eu falei, o João 16. Ele nos orienta ao que pode acontecer quando tudo vai ficando apertado. E por que a gente deve permanecer nele? João 16, vamos começar do 1. Por quê? Diga assim, por quê eu preciso permanecer em Cristo? Então, João 16, 1, ele responde. Eu lhes digo essas coisas para que não desanimem na fé. Queridos, se a gente não permanecer em Deus, vamos desanimar. Vamos desanimar porque as circunstâncias vêm. E elas vêm de todos os lados. E às vezes vêm de lado que a gente nem espera. Às vezes de um lado que a gente está esperando um apoio, uma ajuda. Aí vem exatamente algo contra. Então, se a gente não permanecer firmado nessa rocha, se a nossa vida não estiver edificada na palavra do Senhor, a casa pode estar grande, a posição pode até ser grande, eu posso ter até uma posição de líder. Mas se a minha casa, se a minha vida não estiver edificada nele, cai qualquer posição. Cai a casa grande ou cai a casa pequena. Quando a tempestade vem. Não importa se a posição é alta. Não importa se a casa é linda e ela é grande. Se ela não estiver edificada no lugar certo, a ruína vai vir para qualquer uma das duas.
Então, não importa se eu sou... não, mas eu sou só uma ovelha, eu nem sou líder de departamento nenhum. Eu só ajudo no departamentozinho lá, uma parte pequenininha que eu faço, ninguém nem me percebe. Não importa, querida, a casa pode ser pequenininha, ninguém nem perceber, mas é a sua casa. E é importante para você. E precisa ser importante para você. Ela precisa estar edificada na rocha da palavra, não importa o tamanho dela. Eu preciso entender isso em Cristo. Eu preciso entender o que isso tem de significado espiritual. Nós precisamos entender o reino do Espírito de uma vez por todas. Que o que reflete aqui, no reino natural, é exatamente como eu estou espiritual. E se a gente não entender que existe sim, tá, queridos? E a gente não pode menosprezar. A gente sabe que o diabo, ele é vencido. Ele já foi vencido por Jesus. Ele não vai ser vencido. Ele já foi. Mas é a mesma Bíblia que nos alerta e diz que o diabo está ao derredor. Ele não consegue estar ao nosso redor, porque é ao nosso redor que somos filhos de Deus, que confessamos Jesus como Senhor e Salvador, e que temos o Espírito Santo, ao nosso redor estão os anjos do Senhor. Mas Satanás está ao derredor, buscando a quem tragar, buscando uma brechinha, buscando um vacilo. Vamos trazer para a linguagem de hoje. Esperando a gente dar um vacilo na linguagem, no comportamento, numa atitude, num sentimento. Alguém me machuca e eu deixo a raiva e eu deixo a amargura entrar. Isso aí é exatamente a brecha que ele precisa para entrar e para trabalhar. Isso aí é como se a gente dissesse: sai daqui, anjo. E a gente tira o anjo da frente. E se a gente tirar o anjo da frente, do nosso redor, ele vai aproveitar, porque ele está ao derredor e ele não é fraco. E ele não é bobo. Ele sabe a posição dele, inclusive que ele está vencido. Então, essa é a importância de a gente edificar a nossa vida, a nossa casa, na palavra do Senhor. A nossa família, estarmos sempre alerta. Ele diz que a gente precisa estar alerta, queridos. Até quando? Enquanto você estiver aqui na terra, tem uma missão para você. Você é luz. Você precisa ser luz. E a sua luz precisa estar acesa. Agora, eu preciso entender a minha posição. Eu preciso entender o reino de Cristo. Nós precisamos entender a nossa posição espiritual na nossa casa. Seja a posição que eu esteja de filho, seja a posição que eu esteja de marido, seja a posição que eu esteja de esposa. Sabe, não vai ser cobrado de nenhum de nós a posição do outro. Deus não vai cobrar de mim se a Dilson não cumprir a posição dele. Mas Deus não vai cobrar dele se eu não cumprir a minha. Então, nós precisamos entender em que posição nós estamos no reino de Deus. Quando eu estou no trabalho, vai existir uma cobrança minha da posição de um funcionário. Como a Bíblia diz que eu devo me comportar no momento que eu estou como um funcionário, no momento que eu estou como um patrão. Como eu estou edificando minha vida no momento que eu estou como um patrão? Como eu estou edificando a minha casa no momento que eu estou como um funcionário? Às vezes a gente acha, não, mas é porque o patrão não é crente. E se você entender um pouquinho, aprender um pouquinho da palavra, ele diz que a gente deve ser fiel até para o patrão que não é crente. Então, nós como filho de Deus, precisamos entender de uma vez por todas o reino espiritual. Hoje o reino espiritual é quem move nossa vida. Nós temos o conhecimento, queridos, isso são coisas básicas. Nós temos o conhecimento e a palavra ela é muito clara quando ela diz que ele vai cobrar de nós aquilo que a gente sabe. Ele não leva em conta o tempo da ignorância, mas nós já não somos mais ignorantes em muitas áreas de nossa vida. Isso significa que vai ter uma responsabilidade que vai ser cobrada minha e de você. E nós precisamos entender exatamente essa posição que a gente está. Ele deixa bem claro para a gente, é para que a gente não desanime da fé. Sabe por quê? O versículo 12, ele continua. Porque vocês serão expulsos de sinagoga, virá um tempo em que aqueles que os matarem pensarão que estão prestando um serviço sagrado a Deus. Farão isso porque nunca conheceram nem ao Pai, nem a mim.
Sabe, queridos, às vezes tem pessoas que vai trazer coisas para a gente, ou vai nos ofender de uma forma que elas estão até pensando que estão certas. Estão até pensando que estão servindo a Deus. Mas sabe que não é a esse Deus que elas estão servindo? Só que se eu estiver firmada, se a minha casa, independente do tamanho dela, ela estiver na rocha da palavra, essas coisas não vão mudar quem eu sou. Porque nós precisamos chegar a um ponto de que a atitude da outra pessoa não pode mudar quem eu sou. A reação ou a ação de alguém não pode mudar a minha ação nem a minha reação. Porque se eu entendo que eu estou em Cristo, se eu entendo que eu sou uma nova criatura, se eu entendo que eu estou nesse mundo, mas quem me move é a palavra do Senhor, então eu não posso ter mais, tem reações que não cabem mais para mim nem para você. Tem reações que somos nós que estamos tirando o alicerce da nossa casa. Estamos tirando o alicerce do nosso trabalho. Estamos tirando o alicerce da nossa família. Estamos tirando o alicerce dos nossos filhos. A nossa atitude pode estar provocando uma ruína mais na frente. Às vezes a atitude natural está até parecendo que está correta, porque está trabalhando muito, está se esforçando muito, está dando tudo de si para que a família viva numa casa grande e bonita, para que tenham estudos, para que tenham excelentes colégios, para que, se precise de um médico, tenha um melhor plano de saúde. Nada dessas coisas é errado, nada. Você dá essas coisas para a sua família, você que é marido, se esforçar para dar isso para a sua família, não tem nada de errado. É responsabilidade sua dar uma boa casa para eles, dar uma estrutura para eles. Afinal de contas, os filhos não pedem para nascer, né? Então, cabe nós, é a nossa responsabilidade cuidar bem deles. Mas o cuidar bem deles, a gente precisa dar valor. Exatamente é o que estamos ensinando para eles. O que estamos dando de valor para eles? É talvez uma roupa cara? É talvez um celular top do momento? Porque afinal de contas todos os coleguinhas têm. Será que todo o nosso investimento está em coisas? E o caráter? Que caráter você está formando? Que casa você está construindo neles? Que valores? Respeito. O que estamos construindo nas nossas crianças? Quem ela respeita? Ela vai respeitar quem você respeitar. Se ela vê você desrespeitar seu pai e sua mãe, se você ainda tem, pode esperar que é o que você está plantando. Quando vai chegar um tempo em que ele vai te desrespeitar. Sabe, eu ouvi uma historinha, eu espero que isso seja uma historinha mesmo, né? Era mais ou menos assim, a criança estava ouvindo, a criança devia ter por volta de uns 8 anos, e ela estava ouvindo o pai falar para a mãe, o pai dele vinha morar com eles, porque a mãe dele tinha morrido, e o pai ia vir morar com eles. E aí, o pai tinha mal de Parkinson, né? Que treme. Aí, então, ele estava conversando com a mulher dele, ele estava comprando uma mesa à parte, uma mesa menor à parte, e uma cadeira, e estava colocando na cozinha aquela mesa e aquela cadeira, e a criança perguntou para quem era. Aí ele disse que era para o pai dele, para o vovô, que estava vindo morar com eles. E o vovô estava com um problema que tremia muito com a mão, e quando o vovô comia, derrubava a comida. Então, para no vovô não melar a mesa, eles estavam preparando aquele lugar exclusivo ali para o vovô. E passou-se o tempo. E o vovô veio. E o vovô ficava sempre à parte naquela mesa. Todas as refeições do vovô eram feitas naquela mesa. E um tempo depois, o pai chegou em casa e o menino estava no quintal, batendo lá o martelinho, fazendo uma mesinha. E ele olhou para o menino e perguntou: o que é isso que ele está fazendo? Ele disse: eu estou fazendo uma mesinha, papai, e um banco para o senhor. Aí ele: para mim? Sim. Para quando o senhor estiver velho como o vovô e o senhor tremer, o senhor não sujar a mesa de casa.
O que ele ensinou para o filho dele? O que você está ensinando para o seu filho? Muitas vezes, queridos, estamos semeando coisas, que estamos construindo uma casa que pode estar enorme, linda. Mas quando vier uma tempestade, quando vier uma chuva, por mais linda que ela seja, ela vai desmoronar. Ela está sendo edificada numa areia. A casa espiritual que você está edificando, a família espiritual que nós estamos edificando na nossa casa, com a nossa vida, com as nossas ações, com as nossas reações, com as nossas palavras, vai construir o nosso futuro. Vai construir o futuro de um país que a gente está reclamando tanto. Mas se a gente fizer a nossa parte, nós vamos construir filhos e famílias tão firmadas quanto a nossa, na palavra. Então, eu não preciso estar tão atenciosa com o que está acontecendo lá fora. Eu preciso dar mais atenção com o que está acontecendo dentro da minha casa. Porque se eu firmar dentro da minha casa o que está acontecendo, eu não preciso ter medo da ação deles lá fora. Porque se eu construir, bem construída dentro da minha casa, o mundo não vai danificar, queridos. Se a gente construir um alicerce, o mundo não vai danificar, porque ele vai saber o que é certo e errado. Então, eu preciso entender que casa eu estou construindo para minha família. Que valores eu estou construindo para minha família. Aonde está fortalecido? O que é que está apertando? Sabe por quê, queridos? Porque vai ter momentos. Vai ter momentos. Por mais que a gente esteja aqui, em família, por mais que eu diga para você, quando você está com alguma dificuldade, pode contar comigo, eu posso te ajudar. Sabe que vai ter momentos que talvez você precise de qualquer um aqui, ou até de mim, e essa pessoa não vai estar disponível. Mas sabe que o Espírito Santo, Deus, o ajudador que está com você, ele vai sempre estar disponível. Ele nunca vai estar ocupado, ele nunca vai estar cansado, ele nunca vai estar dormindo. Mas vai existir esse momento, queridos. Por mais que a gente tenha, como Jesus tinha aqui, discípulos que acompanhavam, a multidão que para onde ele ia, seguiam eles. Deixa eu só adiantar um pouquinho mais. Eu vou pular um pouquinho aqui. Deixa eu ir para... continua no João 16. Deixa eu ver o versículo que eu quero ler com você. Eu já troquei tudo mesmo. Eu perdi aqui. Mas deixa eu dizer uma coisa. Na verdade, teve um momento em que todo mundo sumiu e Jesus se viu sozinho. Sozinho, naturalmente. Não tinha nenhum dos 12. Sabe que o momento da crucificação foi um desses. Aqueles que mais perto dele estavam, foi exatamente naquele pior momento que ele estava vivendo a parte mais difícil do chamado dele, que ninguém estava próximo. Sabe que às vezes você e sua família, mas a sua família, o seu marido, os filhos vão estar juntos nos piores momentos. São vocês ali, junto dentro de casa. Sabe? E se vocês não tiverem com Deus, se Deus não for a base, se Ele não for o alicerce, ruína. Mas se Ele for, não importa. Por mais difícil que esteja a circunstância ao redor, se a família estiver unida, edificada na palavra do Senhor, não tem vendaval para destruir. E eu posso dizer isso para você, queridos, batendo no peito. Porque eu sei o que é a gente mudar, o que é você chegar num lugar, não conhecer ninguém. Sabe, a primeira mudança da gente de Recife para Uberlândia, aqui eu digo a Deus que aqui a gente já estava chacoalhada, a gente já tinha sido experimentado. Mas quando a gente chegou em Uberlândia, teve um momento que só tinha gente dentro de casa. E cadê o pessoal da igreja? Que quando a gente chegou no primeiro dia, uhul, bem-vindo! E todo mundo disposto, não, a gente vai ajudar vocês, e não sei o que. Ai, veio promessa de tudo quanto é lado.
todo mundo ia ajudar. Mas sabe que teve momentos que estava só nós 4. Mas sabe só nós 4 o que é que a gente fez? Riu, aí a gente já estava com o carro, entramos dentro do carro e saímos. E nem tinha internet, nem tinha o... Internet tinha, né? Mas nem tinha o Waze que mostrava. A gente, rapaz, vamos descobrir nessa cidade aqui, tem que ter alguma coisa para a gente fazer. E a gente entrou na internet, pesquisou uma cachoeira e saiu com mapa, porque a Dilce era bom no mapa, filho. Pegava um mapa e saía descobrindo por onde ia. E a gente não deixou de se divertir, não. E a gente enfrentou todas as dificuldades. A gente fui trabalhar, peguei ônibus para o lado errado. Estava achando que estava indo para um lado, fui para o outro. Mas sabe por quê, queridos? Um simples detalhe. Não precisava a casa ser grande, mas existia uma edificação nela, na palavra do Senhor. E esse foi o único motivo pelo qual a gente não arruinou. A casa literalmente não caiu. Embora viesse tempestade, viesse dificuldade, viesse problema, e a gente podia ir batendo no peito e dizendo, eu sei quem é o Deus que eu sirvo. Eu sei quem eu estou seguindo. Eu não estou seguindo pessoas, eu estou seguindo a Cristo. Eu sei o que eu estou fazendo. Eu sei quem me trouxe. Eu sei o que Ele tem. Então, quando você está firmado, queridos, a casa pode ser grande, pode ser linda, a casa pode ser pequena, pode estar no fundo do quintal, pode ter 2 quartos só. Mas no fim das contas, vai terminar em festa. Não vai terminar em ruína. Se reparte. Com Cristo, queridos, tem multiplicação de pão. Quando está só na força da gente, tem falta. Por mais que tenha falta. Mas quando tem Cristo, por pouco que pareça ter, multiplica. Sabe como o azeite lá na panela da viúva multiplicava? Quanto mais tirava, multiplicava? Era assim, queridos. Embora muitas vezes, como o Tarcísio falou ontem, a geladeira estava vazia, mas não faltava comida. De onde ela vinha? Meu filho? Até um corvo trouxe carne e pão, né? O primeiro McDonald's foi lá no Velho Testamento com Elias. Então, nós precisamos entender só uma coisa. Eu só preciso estar firmado na rocha da palavra de Deus. O resto, literalmente, é com Ele. O resto, a gente pode tratar de resto. Porque se você colocar Deus em primeiro lugar, o resto vai ser sempre resto. E Ele vai providenciar. Agora, quando nossa atenção está em coisas e em pessoas, por mais que tenha, misericórdia, vai faltar. Por mais que parece que tem, parece que quanto mais você tira, ou quanto mais parece que tem muito, quando vê, acabou. Você pensa que tem e não tem mais. Então, eu preciso entender aonde a minha casa grande está sendo construída. Não tem problema nenhum da casa grande, viu? Pode continuar construindo sua casa grande, sonhando com sua casa grande, com os melhores móveis, com tudo de bom que tiver. Não tem problema nenhum. É bom demais. Mas aonde ela está firmada? E a gente precisa entender bem isso, queridos. Eu preciso estar quente com o Senhor. Ou eu estou quente, ou eu estou frio. Mas a pior coisa que está acontecendo é que tem muita gente morno. Está pegando o fundamento da casa. E em vez de estar fazendo com concreto, com cimento, está colocando muita areia. E quando a gente coloca muita areia misturada com cimento, a areia desfaz. Se vier uma chuva, você vê esses tapa-buraco por aí? O pessoal faz esses tapa-buraco tudinho. Parece que está tudo bonitinho no verão. A primeira chuva que veio, o buraco abre tudinho. E ainda abre maior. E às vezes a gente está em Cristo desse jeito. A gente está pegando as dificuldades e está tapando os buraquinhos. Está jogando um negocinho só para aparentar de que está tudo bonito. Aí quem vê de fora, até parece que está tudo bonito. Até parece que está... A aparência de fora está até bonito, está até bem arrumado. Mas se vier uma chuva, se vier uma coisinha mais forte, o buraco aparece até maior. Parece que ele piora. Ele não aparece do jeito que estava, não. Ele fica maior ainda. Então, a gente precisa entender aonde está. Porque é possível. Com Cristo, queridos, é possível. Ele venceu. Ele venceu.
e deu a vitória para a gente. Quando ele disse, ele é o vencedor e nós somos mais do que vencedores. Então, é possível em Cristo a gente ter a nossa casa edificada, independente de que tamanho ela seja. Ela pode ser grande ou ela pode ser pequena. É possível ela estar bem edificada na rocha da palavra do Senhor. E são princípios elementares, queridos, são coisas básicas. Tá? E aproveitando, as matrículas do Rema estão abertas. Se você acha que não é tão básico assim, é tudo ensinado no Rema. Querido. Você tem uma matéria chamada Família Cristã, que mostra a posição de todo mundo. Se a gente bem atentasse para aquela matéria, a gente tinha as nossas casas todas edificadas na rocha, que é a palavra do Senhor. Porque é uma matéria que ensina exatamente qual é a posição do marido, qual é a posição da mulher, qual é a posição do filho. Então, a gente entende em todas as posições que a gente está, e a gente vai se achar, tem um momento que eu me acho. Se eu sou solteira, eu vou me achar nessa posição. Se eu sou casada, eu vou me achar na posição. As matérias que você vai aprender no Rema, ela vai te ensinar a prática. Você não vai aprender teologia no Rema, você vai aprender a coisas básicas que está na Bíblia, que é para ser o dia a dia. Porque ou a gente vive como a palavra nos ensina, ou a casa vai cair. Porque o funil está apertando cada vez mais. Ou a gente vai se firmar na palavra do Senhor, queridos, ou a gente não vai aguentar. A gente precisa entender que é possível. Nós continuamos na mesma posição de mais do que vencedores. O mundo nunca vai vencer a igreja de Cristo. Ou você acredita na Bíblia ou não. Ela é bem clara quando ela diz que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. As portas do inferno não vão prevalecer contra a sua vida. Se a sua vida estiver firmada na palavra do Senhor, não tem como ruir, não vai, pode vir tempestade. Eram as mesmas situações, queridos. A mesma situação veio sobre as duas casas. Uma caiu, a outra permaneceu de pé. A única diferença é onde ela estava fundamentada. Se estiver fundamentada na palavra, não vai cair. Não precisa temer. Eu só preciso me firmar na palavra do Senhor. Um lar próspero e feliz, querido, não tem a ver com uma casa grande e bonita. Um lar próspero, onde Jesus faz parte dessa casa, existe provisão. A casa pode ser grande ou a casa pode ser pequena. Se ela estiver edificada na rocha, que é a palavra do Senhor, vai ter provisão. Não tem como não ter. Vai ter direção. Nós temos o Espírito Santo. A gente vai saber o que fazer. De uma forma que não vai te consumir. Ao ponto de você não ter tempo mais para o Senhor. Às vezes a gente está deixando as coisas nos consumir. O fazer, o ter, o adquirir, o produzir. De que adianta a gente produzir tantas coisas? Se a gente olhar para a nossa família e ver ela se esvairindo. Que base que a gente está deixando? O que estamos ensinando, queridos? Sabe, tudo isso que a gente muitas vezes está indo atrás. Eu não sei você, mas eu estou pensando hoje. Será que a gente pode falar isso na internet? Então, eu acho que vou descer do púlpito para não falar no púlpito, né? Como cidadã, eu fui para frente do quartel. Como cidadã. Porque eu estou pensando hoje nos meus netos. Não é por mim. Porque eu não vou me desviar por causa dessas coisas, não. Eu vou dizer que eu acho que eu já passei da metade da minha vida. Bom, eu tenho 55, a 110 anos eu não vou chegar, né? Então, eu já passei da metade. Mas meus netos ainda são crianças. Então, o que eu estou plantando para eles? O que estamos plantando? Mas sabe que eu fiz essa minha parte de cidadã, mas o mais importante, eu tenho orado pela minha filha e pelo meu genro, para que eles tenham sabedoria do que eles vão ensinar para os meus netos. Porque vai depender deles e não do mundo. Se eles fizerem o trabalho deles corretamente, se você fizer com seus filhos, eles não vão se perder. O mundo não vai tragar eles. Se nós fizermos a nossa parte correta, porque a maior responsabilidade de ensinar o caminho correto a seus filhos é seu. Não é nem do pastor da sua igreja. E se a gente fizer a nossa parte correta, eles não vão se desviar, não. Não importa o que o mundo faça, não importa quem assuma, quem faça o que faça. Porque se ele entender, se ele aprender desde criança,
Quem é que é a responsabilidade espiritual e ela fizer o trabalho correto com ele, ele não vai se desviar, não. Quando alguém falar errado, ele vai saber, não, meu pai já me ensinou certo. Minha mãe já me ensinou certo. Então, nós não dependemos do mundo, queridos. Fazemos a nossa parte. Não podemos nos omitir como cidadãos. Mas nós não podemos ser movidos por essas coisas. Eu não posso deixar essas coisas contaminar a minha casa e a sua casa. Ela precisa estar firmada na palavra do Senhor. Nos ensinos da palavra do Senhor. Ensina a criança. A Bíblia ensina como a mulher deve se comportar, como o marido deve se comportar, como a família deve se comportar. Então, os valores que nós estamos colocando nos nossos filhos vai fazer o resultado que a gente deseja. Então, eu preciso, você precisa ter exatamente só essa consciência. O que eu estou fazendo? Aonde eu estou edificando? Como é que está a minha casa? Grande, bonita, bem arrumada, móveis maravilhosos, mas edificada na palavra do Senhor. Essa é a nossa meta. Morar bem, ter todas as nossas necessidades supridas. Deus tem todo esse desejo de fazer exatamente isso com a minha vida e com a sua vida. Nós precisamos, o louvor pode vir? Nós precisamos edificar verdadeiramente a nossa casa na rocha que é a palavra do Senhor. Uma casa edificada sobre a rocha. Não existe vendaval para destruir. E quando a família que habita nela espera no Senhor, espera na palavra, descansa na palavra, faz a sua parte, descansa na palavra, porque descansar na palavra não é esperar que Deus faça a minha parte e a sua. Existe uma parte nossa a ser feita. Mas só que quando a gente faz a nossa parte, a gente descansa no Senhor. Sabe o que eu falei? Eu faço a minha parte de cidadã. Mas eu descanso no Senhor. Porque independente do resultado, a minha casa vai continuar edificada na palavra do Senhor. Não importa o que o mundo diga, não importa o que eles façam. A minha casa vai permanecer porque a minha vida já está nele. Então, é exatamente, independente das circunstâncias, Jesus no deserto, ele continuava com Deus. Jesus numa festa de casamento, ele continuava com Deus. Jesus num velório, ele continuava com Deus. Porque ele conhecia o Deus a quem ele servia. Então, nós precisamos conhecer o Deus a quem nós servimos, as instruções que ele tem para mim e para você. Se a gente tiver firmado, seguindo essas instruções, não tem como a casa cair. Pode vir o temporal que vier, os problemas que vierem, a casa não vai cair, ela vai permanecer firme. Não importa se ela é grande, não importa se ela é pequena, ela vai permanecer firme no Senhor. E a família vai permanecer feliz. Porque exatamente, pode vir aperto de onde vier, queridos. Como nós estávamos unidos num só propósito. Então, a gente era feliz só nós 4 dentro de casa. Só nós 4 fazia bagunça. Ou a gente se juntava com todo mundo. E saía todo mundo junto também. Mas eu não dependo, e você não pode depender de pessoas para que exista alegria na sua casa. A sua casa só pode depender de alguém para ter alegre, que é o poder de Deus, que é a presença de Deus. Se tem a presença do Senhor, queridos, a casa pode ser grande, pode ser pequena, pode ter 2 pessoas, pode ser só o casal dentro de casa, pode ser o casal e filhos. Eu estava comentando com a mãe da Gisele, lá na cozinha, que antes era eu, Adilson, Tarcísio e Natália, e ainda teve uma sobrinha da gente, que alguns conheceram aqui. Né, Isaac, o pessoal mais antigo conheceu, que inclusive quando a gente veio morar em Minas, ela morou com a gente lá, o Moisés conheceu, ela tanto morou com a gente em Uberlândia, quanto morou com a gente aqui. Ela foi a primeira a casar, a sair de casa, ela mora em Ribeirão. Aí eu perdi uma das meninas, né, que a gente saía as meninas para fazer a bagunça, né, ia para o centro, ia passear, e aí eu perdi a primeira. Aí depois casou Natália.
Aí saiu o Natal, eu disse, eu fiquei meia na deprê, né? Só tinha 2 homens em casa. E as meninas que faziam companhia a mim já tinham ido embora. Casou o menino, ó. E interessante que voltou a ser agora o começo. Né? Quando Tarcísio casou, a gente disse, rapaz, a gente voltou agora para o começo. Começou só eu e tu e vai continuar eu e tu. Por isso é a importância de o casal continuar sempre sendo um, querido. Sabe, quando os filhos chegam, eles não podem separar a gente. Os filhos chegam para unir mais a gente. Porque no fim das contas, os filhos vão casar, vão sair, vai continuar nós dois de novo. Então, a gente precisa entender que a casa precisa começar edificada, permanecer edificada. E nenhum vendaval, nem quando os filhos casam e saem, que vai diminuindo, que vai voltando o silêncio de novo, isso não vai fazer abalar. Isso não vai destruir. Ao contrário, não era tão bom quando estava só os dois. Aí vocês têm que pensar nisso, rapaz. Quando era só os dois, a gente não tinha nem menino para acordar a gente de noite. Não tinha hora para acordar de manhã no domingo, porque quando a gente tem criança, né, a gente tem que fazer almoço de todo jeito, porque tem os meninos para comer. E na verdade, queridos, tudo só vai depender de uma coisa. Ficar bom ou não, ser sustentado ou não, permanecer firme ou não, só depende de uma coisa. Você decidir edificar a sua casa na palavra do Senhor. Não tem outra casa. Diga assim comigo. Não precisa a casa ser grande. Se for grande é bom. Mas não é o essencial, queridos. Mas diga assim, o essencial é ela ser edificada na palavra do Senhor. E verdadeiramente, esse é o que precisa. Amém? Cantar teu amor, expressar tua grandeza, viver para o teu louvor. Cantar teu amor, expressar tua grandeza. Aleluia, glória a Deus. Você pode levantar as suas mãos e ser aquela palavra de mãe, de cuidado, daquele zelo pela sua vida, cuidado pela sua casa, aquele conselho da irmã, aquele conselho da mãe, que passou por algumas experiências e quer compartilhar com você, para que você possa viver. Talvez você possa até imaginar, ouvir uma palavra como essa e dizer assim, não, eu nunca vou passar por isso. Que bom que Deus pode te ajudar e fazer te livrar desses intempéries da vida. Mas se você atentar para a palavra. Pai, eu quero orar pelas famílias nesse lugar. Pelas famílias dessa igreja, Senhor. Se você estiver com sua esposa, seu marido, talvez seu filho estiver junto com você, alguém da sua família, pega na mão dele, pega na mão dela. Aleluia. Obrigado, Deus. Família é o primeiro projeto de Deus. As demais coisas podem ser sim acrescentadas, mas é desejo de Deus que a sua casa, que a sua família vá bem. Senhor, eu oro por cada família, por cada lar aqui representado. Talvez tenha pessoas nessa noite que a sua família não está junto, não está próxima. Mas, Senhor, que eles sejam edificados para edificar os outros, sejam fortalecidos para fortalecer os outros, sejam abençoados para abençoar os outros, que sejam pais, que sejam mães, que sejam filhos, mas que sejam cheios da Tua palavra para edificar a sua família, para serem um instrumento nas suas mãos, Pai, de edificação, de fundamentação, Pai, nos seus lares.
Obrigado por sabedoria do alto nos pais, sabedoria do alto nas mães, para instruírem seus filhos, independente da idade que eles os tenham. Senhor, mas que tenham sabedoria para guiá-los no caminho do Senhor, não se descuidando, Pai, porque sim, é possível achar que estamos fazendo o melhor, mas nos descuidarmos. E o diabo, que é astuto, muitas das vezes pode encontrar um espaço. Mas, Senhor, eu declaro a sua palavra, ativa no coração de cada um, e atentos para a sua palavra, dizendo: o Senhor edificou a minha casa, e eu edifiquei a minha casa no Senhor, na sua palavra, e não há vendaval para destruir. Pai, obrigado por mulheres sábias. A mulher sábia edifica a sua casa. A mulher sábia, Senhor, luta pela sua família. Ela gera, Pai, a estrutura para que realmente, independente do intempérie, independente do vendaval, independente das circunstâncias, elas possam permanecer de pé. Mas obrigado por homens protetores das suas casas, homens provedores dos seus lares, homens sábios também, Pai, que vão fazer a diferença onde colocarem a planta dos pés. E eu declaro com famílias abençoadas e abençoadoras, famílias tendo experiências sobrenaturais com o Senhor, edificando as suas casas e sendo um testemunho vivo da sua palavra para edificar outras. Por isso, Senhor, muito obrigado por uma palavra que pode trazer realmente cada um de nós um alerta, um posicionamento, para que nada externo abale aquilo que o Senhor tem criado e fundamentado em nossas vidas. Por isso nós te damos graças em o nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Deixa eu te fazer um convite, fecha os teus olhos. Se você chegou nessa noite aqui e você se percebe que não tem essa casa edificada na palavra, ou melhor te dizendo, você ainda não reconheceu que você precisa totalmente de Jesus e quer fazer isso essa noite, você chegou aqui e tem ardido dentro do seu coração uma vida nova, um transformar, um renovo, e você percebeu Deus falando contigo nessa noite em edificar a sua vida, não edificar em uma igreja, em uma denominação, mas na rocha da palavra. Eu quero te fazer um convite nessa noite, de você aceitar a Cristo como Senhor e Salvador, único e suficiente. Se você assim entender, eu queria que você pudesse levantar uma das suas mãos e dizer: sim, eu entendi que a palavra foi para mim. Eu entendi que Deus está me convidando a viver uma nova vida, a viver um novo tempo, uma nova história. Tem alguém nessa condição, nessa noite? Não fica com vergonha das pessoas, elas não estão te vendo. Mas você entendeu que Deus estava cuidando de você quando trouxe essa mensagem nessa noite. É dizendo que, olha, Ele quer edificar a tua casa, quer transformar a tua vida para que transforme a família. Alguém nessa condição nessa noite? Todos salvos? Todos salvos? Amém? Tem alguém nos visitando pela primeira vez nessa noite? Você pode sentar um pouco? Tem alguém nos visitando pela primeira vez? Ninguém? Aleluia. Quero te dar só um aviso. Fica para aquilo que Deus está falando ao teu coração. Eu creio que essa mensagem foi exatamente vinda do trono, para que você viva a plenitude que Deus tem. Tem se levantado dias desafiadores mesmo, querido. Mas quando você edificar a sua casa na rocha, não vão vir esses vendavais forte o suficiente para te derrubar e derrubar a tua família. Amém?
Então, estamos disponíveis para você. Se você precisa de um aconselhamento, uma orientação, você precisa, às vezes, de uma oração, se comunica conosco. Nós estamos disponíveis como pastores, como pessoas que têm sido chamados por Deus para trazer orientação, direção para a tua vida. Amém? Fica de pé, vamos encerrar. Vamos cantar ao Senhor, colocar a nossa vida diante dEle. Obrigado você que acompanhou até agora pela internet, uma alegria. Tinha um lá de Recife, Claudinha, prazer estar com vocês. Você que está assistindo depois, que bom também você ter participado desse momento. Sejam abençoados na prática da palavra. Não sai sem se despedir, pelo menos de umas 50 pessoas aí, dizendo que a semana que eles vão viver vai ser a melhor semana da vida deles. Pastor, mas eu estou querendo isso para a minha vida. Então semeia na vida de alguém e vai vir uma grande colheita na sua também. Que a bênção se derrame até 1000 gerações. Tua família, os teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção